finalmente eu vou me encontrar com essa brasileira que eu tenho, assim, ó, uma admiração. Acho que é a primeira vez que ela vem aqui em Hangzhou e eu vou mostrar pra ela um espetáculo de lugar. Bora lá? Aos trancos e barrancos, finalmente a gente conseguiu se encontrar aqui. O pessoal pedindo pra tirar foto aqui. Cai? Cai. 你陪我照一张相了？ Hã? 陪我照一张相。我就会不好。哎，真正照一张。我不会说普通话。哎，真正照一张啊！ Ah, sim, gente. Aqui tá todo mundo tirando foto, gente. É assim, vida na China. 哎呀，亮，好啊！我很高兴认识你们。Hello, Betsy. Betsy, how? Hello, lady. Momento de famosa. Momento de famosa. Ai, coisa boa te ver. Olha só, minha amiga aqui virtual. Para gravar esse vídeo, eu decidi levar a Nanda para conhecer um lugar muito especial aqui em Hangzhou, a Pagoda Leifan. Ela fica às margens do West Lake, um dos cartões postais mais famosos da China e reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Além da vista incrível, a pagoda também está ligada a uma das lendas mais conhecidas do país, a lenda da Serpente Branca. Segundo o folclore chinês, foi aqui que a personagem Bai Sujian teria sido aprisionada para viver uma grande história de amor. A estrutura original foi construída há mais de 1000 anos e acabou desabando no início do século passado. Hoje, a pagoda foi reconstruída, mas as ruínas da antiga construção continuam preservadas em seu interior. E a vista lá de cima realmente é de tirar o fôlego. Mas agora, bora conhecer melhor a história da Nanda, uma brasileira que construiu uma trajetória muito incrível aqui na China. Bora lá? Gente, só olhem aqui atrás da gente o lugar mais lindo que a gente tá agora. Mas eu quero apresentar pra vocês a minha amiga aqui. Conta aqui pro pessoal, quem é tu? De onde tu vem lá do Brasil? Oi, gente, meu nome é Fernanda, mais conhecida como Nanda aqui na China, né? Nanda na China. E eu sou do Amazonas. Na verdade, eu sou pernambucana amazonense. Nasci em Pernambuco e fui para o Amazonas bem pequenininha, então sou amazonense de coração, manauara. Então, me considero amazonense. Alô, Amazonas! Eu sei que tem gente do Amazonas no meu canal. Oi, manos e manas! Como é que começou a tua história aqui na China? Já faz um tempo que tu mora aqui, né? Isso, já faz uns 8 anos. Eu vim para a China por uma situação pessoal. Eu nunca imaginei vir para a China na minha vida. Na verdade, assim, eu estudava inglês e tinha um sonho de falar inglês. E eu não conseguia falar inglês de jeito nenhum. Eu já estudava 7 anos inglês e as palavras não conseguiam sair da minha boca. E era incrível, assim, eu achava que eu era incapaz de um dia falar inglês na minha vida. E aí eu fiz uma oração, pedi a Deus assim, me leva para um local onde eu possa falar inglês todos os dias. E meses depois eu vim parar na China. E aqui, no dia a dia, na prática, não teve jeito, eu tive que falar. Eu tive que desabrochar. E aí comecei realmente a me comunicar, falar com as pessoas e aí também comecei a aprender o mandarim já desde o início. Então, ao mesmo tempo que eu praticava o inglês que eu estudava e não conseguia falar, eu também ia aprendendo o mandarim. E em poucos meses eu comecei a trabalhar, né, na área educacional e comecei aí a falar mais ainda. Você está emocionada? Ela está emocionada. Sabe o que é? É que tem muita gente aqui no canal que, assim como eu, também ficou pensando, teve essas dificuldades também com uma segunda língua. Então, ver exemplos reais de pessoas que achavam que não eram capazes de fazer alguma coisa e aí conseguiram fazer aquilo, cara, isso é demais, sabe? Olha, tu não se emociona porque eu sou manteiga derretida e vai estar as duas aqui chorando, ela de um lado e eu do outro. Mas tem mais coisa nessa história. Tem mais, coisa, tem mais. Tu te importa de compartilhar aqui com o pessoal? Então, realmente eu me sentia incapaz, como você acabou de falar. Eu tinha isso, assim, eu achava que eu nunca seria capaz de falar inglês na minha vida e era o sonho da minha vida. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a falar e eu comecei a trabalhar nessa área, foi algo surreal, porque realmente foi algo através de um pedido que eu fiz a Deus, né, de me trazer para um local, mas eu nunca imaginei. E meses depois eu estava aqui. Eu sou psicóloga, eu trabalhei no Brasil, no Amazonas,
Amazonas durante 15 anos na área de recursos humanos. Então, quando eu cheguei aqui, eu não consegui me recolocar, porque precisava do mandarim. E aí alguém falou para mim, na época eu não lembro quem, vai dar aula de inglês, vai trabalhar na área educacional, você como psicóloga também, você consegue se recolocar nas escolas, porque precisa, né, de psicólogos. E aí eu fui atrás disso. E aí 6 meses, eu acho, depois, eu fui contratada por uma escola, né, e trabalhei durante 6 anos. Então, assim, de uma pessoa que tinha apenas um sonho, achava que nunca falaria inglês na vida, está na China meses depois, falando inglês, falando mandarim, dando aula de inglês, para mim era surreal. São sonhos que a gente tem, muitas vezes a gente acha que nunca vai conseguir realizar, mas a gente consegue realizar. Quando eu tô desmotivada, quando eu tô triste, eu lembro da minha história. Aí eu paro e digo assim, olha onde você estava e olha onde você está hoje. Então não para, não desiste, porque não é fácil estar aqui na China sozinha, né? E eu realmente moro sozinha. Então tem momentos que dá aquela saudade da família, dá aquela vontade de ir embora. E aí a gente respira fundo e lembra de toda a história que a gente passou e a gente, né, pega aquilo e tem força para continuar. Tu passou recentemente por uma transição de carreira. Na verdade, eu sei que é algo que já vem de um tempo, né? E isso é uma coisa que eu admiro muito, mulheres como tu, que inspiram outras mulheres, que transformam algumas dores em algo bom, algo útil para tua vida, algum propósito. Mas tu te importa de compartilhar um pouquinho sobre essa história? Então, hoje eu tenho uma empresa aqui na China, que é a Vem da China, né? Na verdade, é o nome de fantasia, o nome brasileiro que eu uso, mas o nome da minha empresa em chinês é Nan Lai Da, e aí é o meu nome, né? Nanda, Nan Lai Da. Nan significa sul, o Brasil é América do Sul, né? Lai significa vem, e aí Nan Lai Da, né, o significado é mais ou menos isso, coisas que vêm do sul, né, conexões que vêm do sul, negócios. Então, assim, eu fiz essa conexão com o meu nome, que vem da China. Então, conexões que vêm da China, conexões que vêm do Brasil, que é justamente o que eu trabalho, né? Eu trabalho com consultoria internacional, conectando o mercado brasileiro com o mercado chinês. Então, a gente dá suporte a empresas aqui na China que querem importar direto da China, que querem visitar feiras, que querem conhecer a China, a questão cultural também, fazer alguma imersão cultural, né? Então, a gente faz missões também empresariais, então a gente trabalha com tudo isso. Mas a Vem da China começou há 8 anos atrás, na época do Covid, né? Então, a época do Covid foi uma época muito difícil para mim. Na verdade, em 2 momentos, né, em 2 períodos do Covid, que teve duas ondas de Covid, né, e nas 2 ondas de Covid eu fiquei sem salário durante 6 meses. Aqui na China. Aqui na China. E aí eu tive que me reinventar. No Brasil, mesmo eu sendo, trabalhando em recursos humanos, em empresas, eu sempre fui empreendedora. Meus pais, eles são comerciantes, então eu acho que está no sangue. Só que eu descobri de verdade isso aqui, né? Eu digo que a China, ela te transforma de um jeito surreal. Vocês não têm noção de quem era a Nanda antes e a Nanda hoje. Eu era uma pessoa insegura, zero confiança, nunca estaria aqui falando com vocês. Me sentia incapaz, não conseguia aprender inglês, achava que nunca na minha vida ia conseguir falar, e hoje eu estou aqui. Então, assim, a China, ela te transforma de um jeito que, assim, eu não tenho nem palavras para dizer o quão grata eu sou por a oportunidade de eu estar aqui. A Vem da China começou nessa situação. Eu resolvi abrir uma loja online que se chamava Vem da China e eu vendia produtos da China para o Brasil, né? Vendia diretamente para os amigos indicavam para os outros amigos, e dessa forma eu consegui ali me manter nesse período, né, que eu fiquei sem salário.
deu muito certo, eu acho, por uns 2 anos, mas aí a gente começou a perder algumas cargas devido à questão do Covid, então a questão logística não estava ajudando muito, e aí eu resolvi parar. Eu continuei minha carreira na área educacional, nas empresas, nas escolas, e as situações da vida, às vezes até mesmo as situações difíceis que a gente passa, elas nos preparam, elas nos empurram para algo que muitas vezes a gente não faz chegar por falta de coragem. E às vezes aquela situação negativa, ela te empurra para algo bom que você nem imagina. E esses momentos e todas essas dificuldades que eu passei me empurraram para onde eu tô hoje. Há uns 2 anos atrás eu comecei a ficar insatisfeita com a minha carreira, com o meu trabalho, não estava vendo mais propósito naquilo. E eu comecei aos pouquinhos a trabalhar na área de importação com um amigo meu que tem uma empresa aqui, uma trading. E a gente começou a trabalhar juntos, né? Eu conectava brasileiros, empresas brasileiras e trazia para a empresa dele para fazer o processo de importação. E quando foi no início desse ano, eu ainda estava indecisa se eu ia fazer sociedade com meus amigos. E aí eu fiz uma oração porque eu estava muito indecisa, confusa do que eu deveria fazer. E aí eu falei assim, Deus, me mostra o caminho, né? O que eu devo fazer? E aí uma semana depois uma amiga minha falou bem assim, sonhei contigo. No sonho tu dizia assim, nem fulano nem cicrano, eu vou abrir a minha empresa. Aí eu falei, tá aí a resposta. E aí na mesma semana eu abri minha empresa. Foi muito rápido. E aí hoje estou aqui, né, com a Venda China, né, trabalhando, conquistando essa parte aí do mercado internacional entre Brasil e China. Mas a tua espiritualidade, ela tem uma história que é fora da curva. Sim. É uma história interessante. Sim. Quer compartilhar? Com certeza. Onde foi que tu te batizou? Gente, eu me batizei aqui na China. Então, eu sempre fui de família cristã, né? Minha família toda, tanto do pai, da mãe, todos são cristãos e eu cresci indo para a igreja desde pequenininha, mas eu nunca tive uma experiência com Deus como eu tive aqui. Né? Então, eu vim para a China e nos primeiros meses, mesmo eu tendo me recolocado, trabalhado, começando a trabalhar na área educacional, mesmo a área profissional dando muito certo, a minha vida pessoal e emocional não estava indo bem, né? Então, assim, eu passei por momentos de muita tristeza, muita solidão, e isso me empurrou nos 4 primeiros meses, me empurrou para mais perto de Deus. E nessa questão de ir para mais perto de Deus, eu tive essa sensação que eu nunca tive na minha vida nesses 45 anos, 44. Nunca tinha tido esse relacionamento tão forte com Deus. E aí eu me batizei aqui na China, né? Aqui tem igreja, né? Então eu comecei a frequentar as igrejas, comecei a me reconectar com Deus, me batizei, né? E hoje, assim, eu sou cristã, sempre fui cristã, mas hoje eu digo que eu sou cristã de verdade. E até mesmo a história da Venda China é interessante, porque o ano passado eu quase ia embora da China. Eu lembro. Então, o ano passado, eu já tinha mandado uma parte da minha mudança, eu já estava decidida que eu ia embora, eu não estava vendo mais propósito, né? Eu ainda estava na área educacional, então eu estava indecisa se eu saía, se eu não saía, o que eu ia fazer. E aí eu fui para o Brasil de férias. E no último dia para voltar eu fiquei muito mal, chorei muito, não querendo deixar meus pais lá, minha irmã. E aí eu fiz outra oração e falei assim, Deus, eu tô perdida, me guia, me diz se eu devo voltar para a China, se eu ainda tenho um propósito na China ou não. E tu tá na frente, tá contigo. Eu tô soltando o controle de tudo, eu tô passando o cajado para ti. E aí naquela mesma noite eu recebi uma mensagem da minha empresa, da escola, querendo me transferir para outra cidade. Então isso daí foi a resposta que eu recebi de Deus. E em 3 dias eu saí da escola.
né? Em 3 dias eu saí da escola, fiquei naquele momento ao mesmo tempo feliz, mas assim, triste, perdida, confusa, sem entender o que estava acontecendo, porque a gente só entende as coisas depois. Naquela semana eu fiquei triste, mas enfim, aí falei com a minha família, aquela coisa toda, tentei me acalmar, eu falei, vou ficar aqui. As malas já estavam prontas. As malas já estavam prontas, vou ficar aqui mais uns 3 meses, vou passear, vou conhecer um pouquinho a China, dezembro eu vou embora. Na mesma semana, tudo já mudou. Já abriu empresa na mesma semana? Não foi na mesma semana, mas na mesma semana eu já recebi uns clientes e aí eu já comecei a trabalhar mais nessa área, comecei mais a ter visibilidade e aí foi quando eu decidi abrir a empresa, né? Então, foi tudo muito rápido. Muito rápido, eu acho que menos de 2 meses eu já abri a minha empresa, foi muito rápido. E aí eu entendi que aquilo estava sendo a resposta de Deus da oração que eu pedi, que eu entreguei todo aquele meu semestre, toda a minha volta para a China, eu entreguei para Ele. E aqui tu vai em cultos? Vou em cultos. Pode falar pro pessoal, acho que não falou qual é a cidade que tu mora. Eu esqueci de falar. Eu não sei pronunciar direito o nome da cidade. Shenzhen. Shenzhen. Eu tenho uma dificuldade. Sim, eu moro em Shenzhen. Shenzhen, né? Que eu chamo Shenzhen. Shenzhen. Eu tenho uma moro lá. E tem igreja, gente. Tem igreja lá, tem igreja cristã. Tinha uma lagoinha lá? Tem uma lagoinha em Guangzhou. Em Guangzhou. Mas em Shenzhen tem igreja chinesa cristã, tem igreja chinesa católica. E a gente vai para culto normal, entendeu? Tudo tranquilo. Os cultos são em inglês ou são em... Inglês e chinês, porque tem muito chinês cristão. Muito chinês cristão. Por exemplo, a igreja que eu vou, que é perto lá da minha casa, elas são 5 andares. 5 andares? Ela é gigante. E aí, o primeiro andar é o culto para estrangeiros. Mas os chineses também participam, porque querem praticar o inglês, então assiste esse culto. Podemos dizer assim, que tem pouquinhas pessoas. Aí você vai pro 3º andar, que é o culto só em chinês. Lotado. E é isso. Vamos almoçar? Vamos. O que tu acha? Bora. A gente tá com fome aqui, gente. Vocês não têm noção. Foi perrengue hoje, né? Foi perrengue. Gente, aconteceu tanta coisa. Eu quase fui atropelada. Eu fiquei... Não, eu vou ter que contar essa. Eu fiquei sem internet. Eu tive que parar um estrangeiro na rua. Vou botar a foto dele aqui, porque agora ele tá acompanhando o canal também. Ai, que legal. Aí ele me roteou a internet dele pra eu poder me encontrar contigo. Que legal. E ela me mandava mensagem, eu tava sem internet. De me encontrar, eu nervosa de encontrar com ela, é muita emoção. Ai, vamos almoçar, guria. Vamos. Bora lá, galera. 我是中国人。杭州这个地方，我们中国人。 1号巴西，把气说 oi。 Oi. 是的。你好 oi。 E ali o nosso restaurante. A gente descobriu que nós temos um restaurante, um dos nossos restaurantes favoritos. Sim. É o mesmo, né? É o mesmo, Green Tea. Eu amo esse restaurante. Lá em Shenzhen eu sempre vou, sempre levo meus clientes também. Eu acho maravilhoso. Apaixonada. Eu também. O que a gente vai pedir, será? Um porquinho? Aquele. Aquele porquinho que a gente ama. Aqui é o restaurante Green Tea é o nome. Até alguém do canal já veio falar sobre esse restaurante. Alguém que já veio aqui na China. Deixa eu mostrar aqui o que tem no menu. Esse aqui é uma rede de restaurantes chineses, na verdade tem várias cidades da China e aí tem variedade. Assim, ó, os pratos, pra quem não conhece, parece ser diferentão. Outro que eu gosto é esse aqui, ó, de camarão com também. Vermicelli. Ai, cheio de alho. Nossa, o bafo fica uma delícia. Eu amo, mas eu amo demais. Eu amo também. Esse é bom. Mas tem outro porquinho, vai juntar aqui a foto. Eu acho que eu sei qual é. Esse aqui também, essa carne aqui é boa. Mas vamos entrar ali, vamos ver. Esse sorvete também é uma delícia. Eu nunca provei o sorvete. É maravilhoso. Com pãozinho. Vamos ver aqui. Estamos aqui esperando. Já tá gravando? Olha, ela nem me disse. Falha nossa. Agora a gente tá aqui esperando a nossa comida. Sim. O cheirinho daqui, sério, o cheirinho desse restaurante aqui é muito bom. Vocês não têm noção, muito bom. Mas conta, o que te traz aqui em Hangzhou? Além da sua amiga. Então, eu estou aqui em Hangzhou porque amanhã
vai ter o lançamento do livro, que eu sou uma das coautoras, né? São 17 mulheres brasileiras daqui da China, que moram aqui na China. Algumas já moraram, não moram mais, mas tem a história aqui na China, né? E o nome do livro é Elas Empreendem no Mundo, Mulheres Brasileiras na China. Então, amanhã será o lançamento aqui com o apoio institucional do Consulado Brasileiro de Xangai. Isso é incrível. Vai ter a presença também do BRICS, vai ter a presença da imprensa chinesa. Gente! Isso. Então, apoio também da Casa Brasil China. Então, assim, está sendo um momento muito importante, muito emocionante, né? As duas autoras do livro, né? Elas são brasileiras, né? Que é a Cláudia Canto e a Lau Nascimento, né? São maravilhosas, a história delas também de superação, é uma história muito linda, inspiradora, e elas já fizeram essa obra em Portugal e agora estão fazendo na China com a gente, né? Então esse é um projeto que já está há 2 anos e agora a gente realmente saiu o projeto, o livro saiu e o lançamento é amanhã. Se alguém quiser adquirir o livro, tem algum link? Sim, a gente vai estar divulgando em breve, né? Mas vai estar disponível, né, na editora, também comigo. Vocês podem pedir comigo, né? Que eu também posso estar enviando para vocês diretamente para casa de vocês. Esse chá é maravilhoso, né? Também. Eu amo esse chá, gente. É um chá que tem, acho que é de arroz, não é? Eu acho que é de arroz. Muito gostoso. Nossa, tem um gostinho de pipoca. É, uma delícia. Essa parte do livro que tu contou. Minha história de empreendedorismo, de superação aqui na China, ela é conectada exatamente com o título do meu livro, que é Encontrei Jesus na China. Isso é muito fora da curva, porque a gente sabe tudo que as pessoas comentam sobre a questão religiosa na China, né? Isso aí acho que não é novidade para ninguém que está assistindo. E aí uma brasileira encontra na religião, na fé, um propósito para continuar aqui na China. E exatamente isso. O ano passado, quando eu quase fui embora da China, né, algo me disse que meu propósito ainda não tinha acabado, que ainda tinha algo pendente para eu fazer. E essa pendência era esse livro, né? Eu tinha que realmente fechar esse ciclo para depois tomar qualquer decisão, mas lógico, né, continuarei aqui com a Venda China, mas algo dizia assim, não, você precisa ainda finalizar uma parte, né, muito importante, que era o propósito desse livro. E hoje eu me sinto assim, realizada, quando a gente fala assim, muitas pessoas assim, qual o propósito da minha vida, eu tô aqui nesse mundo para quê? Só para trabalhar, só para ganhar dinheiro? Qual o propósito real? Então assim, eu sei hoje que um dos propósitos da minha vida era ter participado desse livro, lançado esse livro e contado a minha história e contado quem é o verdadeiro autor da minha história. Nanda. Tô tentando ser plena, que eu sou muito manteiga derretida. Ah, e se encontra 2 manteiga derretida. Olha só. A Nanda tem a empresa Venda China, como ela falou, que é parceira do canal. Então, se alguém precisar de algum serviço de consultorias, de importação, de guia turístico. Imersão cultural, guia turístico também, porque a Venda China ela também tem parceiros aqui na China na área de turismo, né? Então nós fazemos a parte de imersão cultural com nossos clientes, mas muitas vezes o cliente ele quer realmente um guia turístico formado em história, que realmente vai levar nas partes históricas. Então isso somente uma agência de turismo que consegue fazer. São os especialistas disso, né? Então nós temos parcerias com agências de turismo aqui na China. Então você querendo vir fazer uma viagem realmente voltada para o turismo, contacta a gente que a gente tem pessoas para te atender. Então se você quiser fazer negócios com a China na parte de importação, visitar fábricas direto, fazer negócio direto com as fábricas, direto com os chineses, missões empresariais, né? Então, assim, toda essa parte de negócios, conectar a sua empresa com a China, nós te damos toda essa assessoria. Estamos prontos para te atender e oferecer todas as soluções, principalmente até robótica. O nosso website é www.vendachinaglobal.com e o Instagram é @vendachina_. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai
A gente vai almoçar e me segue também no Nanda na China. Chegou exatamente agora. Olha aqui. Não, sério, olha aqui. Agorinha chegou esse camarãozinho aqui com a massinha que a gente pediu, o porquinho agridoce, que é maravilhoso. Ai, uma delícia, uma delícia. Faltou arroz frito, daqui a pouco já vai estar aqui. Então, o link para entrar em contato, para quem precisar de guia, de todo esse serviço que o Vem da China oferece, só clicar aqui na descrição do vídeo que vai estar ali. Beijo Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.